Ok, gente, vamos aqui fazer uma aula sobre perguntas curiosas da língua portuguesa. Aquelas perguntas que saem normalmente na sala de aula quando a gente está explicando uma matéria e de repente alguém solta uma dúvida que muita gente não sabe responder. Então eu juntei algumas dessas perguntas, pedi também outras sugestões e aqui selecionei algumas para a gente ver nessa nossa aula, certo? A primeira pergunta é sobre palavras como cartão, botão, portão. Podemos dizer que há aumentativo nessas palavras? Pessoal, a gente aprende que o ão é um sufixo indicador de aumentativo. E aí a gente imagina normalmente palavras que terminem em ão indicando coisas grandes, como por exemplo, copo, copásio, que também pode ser copão, ou então palavras como chinelo, chinelão, gato, gatão, cachorro, cachorrão, etc. Nesses casos, sim, ão é o sufixo aumentativo desses substantivos. Mas no caso de botão, portão, cartão, nessas situações nós temos apenas o radical. Se eu quisesse colocar um aumentativo para essas palavras, eu teria de dizer botãozão, portãozão, cartãozão, certo? Vejo que nesse aumentativo eu vou colocar o Z, a consoante de ligação Z, e não o S. Se eu quisesse, por exemplo, o plural de lápis, que é lapizão, aí sim eu colocaria um S. Por quê? Porque lápis, no seu estado normal, você percebe que ela termina com a letra S. Uma segunda pergunta diz o seguinte: a que conjugação pertence, afinal, o verbo por? Olha, gente, nós sabemos que os verbos têm três classificações, três conjugações: AR, ER e R. Na verdade, é vogal temática A, seguida da desinência definitivo R, vogal temática E, vogal temática I, que marcam os verbos no infinitivo, como cantar, vender e partir. No caso do verbo por, nós temos esse OR, e daí vem a dúvida: por pertenceria a uma quarta conjugação? A resposta é não. Por pertence à segunda conjugação. Acontece que o E, a vogal temática E deste verbo, ela foi esquecida ao longo do tempo. Embora ela ainda vá aparecer quando você conjuga, por exemplo, o verbo por no presente do indicativo. Eu ponho, tu pões, ele põe. Nós pomos, vós pondes, eles põem. Então vejam que há o E na conjugação do tu e do ele no presente do indicativo. Este verbo, portanto, vem da forma arcaica, poer, permanece desse modo, o E como vogal temática da segunda conjugação. Certo, pessoal? Próxima pergunta. Agora vem essa frasezinha aqui: se você vier à festa, será bem recebido. Há algum problema nessa conjugação? Depende. Se nós estivermos falando de norma padrão, sim. Porque, na verdade, oralmente nós falamos vier. Assim como usamos também vim, né? Se você vir aqui, se você vier aqui. Quando nós nos comunicamos de uma maneira espontânea, passa despercebido a conjugação do verbo vir. Mas se eu estou falando de escrita, se eu estou falando de norma padrão, este verbo deve ser conjugado da seguinte maneira: se você vier à festa, será bem recebido. E não se você vier à festa. Portanto, vier. V-I-E-E. Certo? Agora, como se conjuga o verbo colorir no presente do indicativo? O verbo colorir faz parte de uma série de verbos que não têm certas conjugações. São chamados verbos defectivos. No caso do verbo colorir, a primeira pessoa do singular não existe. Afinal de contas, eu não posso dizer eu coloro. Eu ainda poderia utilizar o verbo coloro se eu me referisse a colorar, mas não ao verbo colorir. Então, você utilizaria eu vou colorir. Coloca uma locução verbal aí, certo? Agora, eu posso usar as primeiras pessoas do plural. Nós colorimos e vós coloris. Apenas essas duas pessoas. Assim como o verbo colorir, nós vamos ter também, por exemplo, o verbo banir, o verbo falir, o verbo demolir, extorquir, explodir, enfim, né? Outros verbos, vocês percebem que a maioria da terceira conjugação são verbos defectivos. São verbos que você não vai conseguir conjugá-los nas primeiras pessoas do singular do presente indicativo. Nós temos também a seguinte pergunta: quando alguém me pede um copo com água, o copo deve ser cheio ou não? Olha só, essa é uma pergunta bem interessante sobre preposição. Nós sabemos que preposições são palavras que ligam outras duas palavras para estabelecer uma relação de sentido.
Então entenda uma coisa, copo com água é diferente de copo de água. Quando você pede um copo com água, você está se referindo a um copo que contenha um pouco de água no seu interior. Quando você fala um copo de água, é um copo realmente repleto de água, um copo cheio. Então sim, quando alguém me pede um copo com água, seria suficiente a água para que se tomasse um comprimido. É um copo com água suficiente para engolir o comprimido. Quando alguém pede um copo de água, é porque essa pessoa realmente está com muita sede. Vamos para a próxima pergunta. É certo usar a palavra mesmo em frase como Jorge não virá, pois o mesmo precisou levar o filho ao médico. O emprego do mesmo, ultimamente, tem dado dor de cabeça, porque muitas pessoas vão utilizar essa palavra na função de sujeito e, ao mesmo tempo, fazendo uma referência a uma palavra mencionada. Por exemplo, amanhã eu iria comer bolo na casa da vizinha, pois a mesma é uma grande cozinheira. No caso, mesmo e mesma são pronomes demonstrativos em frases como ele mesmo fez o seu lanche, ela mesma costura suas roupas, apenas para realçar esse sujeito. Ele mesmo, ela mesma, eles mesmos, elas mesmas. Também eu posso usar mesmo como um advérbio de afirmação. Ele vai ao cinema mesmo, ou seja, ele vai ao cinema sim, sem dúvida alguma. É um advérbio que vai ter essa função de realçar o sujeito. Eu e tu, como pronomes oblíquos, pode isso? Gente, nós aprendemos que pronomes do caso reto normalmente são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, né? Esses são os pronomes do caso reto que a gente aprende. Mas, de acordo com a frase, eu e tu são as exceções dos pronomes do caso oblíquo. Ou seja, esses dois pronomes são os únicos que nunca serão oblíquos. Mas ele, nós, vós e eles, que são pronomes do caso reto, também podem assumir a função de pronomes oblíquos. Para isso, basta que eles apareçam em frases após preposições, servindo como objetos de verbo. Por exemplo, eu vou à praia com eles. Não tenho nada contra você ou não tenho nada contra vós. Então, vejam que nesses casos os pronomes estão sim na função de oblíquos. Afinal de contas, eles estão ao lado de verbo e não necessariamente conjugando o próprio verbo. Mas eu e tu sempre são pronomes retos. Nunca você vai ter o eu e tu no final de uma frase como só farei isso por tu. Ou então, vamos ali, mas eu. Jamais você vai utilizar esses pronomes aí na função de pronome oblíquo. E nessa frase agora, se você repor o dinheiro que falta, será absolvido. Há algum problema de conjugação? Há. Verbos como por, repor, compor, sobrepor. Esses verbos têm uma conjugação similar. Se você conhece a conjugação do verbo por, você não vai ter dificuldades de fazê-la com os verbos compor, repor, sobrepor, dentre outros. A questão é, como eu devo empregar esse verbo no modo subjuntivo? Já que a frase é, se você repor. Ora, no modo subjuntivo, se fosse o verbo por, você diria se você puser. Com o verbo repor, se você repuser. Detalhe, verbo por e verbo querer, sempre com a letra S nas suas conjugações. Quiser, quiséssemos. Puser, puséssemos, pusesseis, nunca com a letra Z. Por exemplo, puser ou então quiser. Próxima pergunta. É verdade que nenhum tem plural? Tem. O plural de nenhum é nenhuns. O plural de algum não é alguns? Então, o plural de nenhum é nenhuns. Alguns indivíduos estiveram aqui. Nenhuns estiveram aqui. Então, você sim pode usar essa palavrinha no plural, embora seja pouco comum, mas ela existe. Por conta da violência nos estádios, ambos os dois times foram punidos. A pergunta é se há algum problema nessa frase. Há problema de pleonasmo, ou seja, palavras que estão dizendo a mesma coisa, palavras que poderiam ser resumidas para que essa informação não ficasse um tanto repetitiva. Ambos já se refere aos dois. Então não é mais necessário você dizer ambos os dois, apenas ambos. Ambos foram punidos, porque a palavra em si já dá a ideia de dois. Então, pessoal, por hoje é isso aí. Algumas dúvidas de português que acontecem bastante em sala de aula.
eu resolvi trazer aqui algumas dessas perguntas para vocês e com certeza teremos aí mais à frente outra aula para falar mais sobre esse assunto, certo? Então até a próxima aula.